Você já mergulhou em águas profundas? Você já viveu aquela profundidade onde nós não enxergamos absolutamente nada e tão somente confiamos? Viver uma vida com o Espírito Santo de Deus requer confiança e requer mergulhar. Vem comigo nesse vídeo que eu quero falar com você sobre mergulhar e ainda não sentir medo de estar na presença do Senhor a ponto de você viver todas as promessas. Vem comigo. Mergulhar em águas profundas com o Espírito Santo requer de nós coragem, ousadia e intrepidez no movimento com Ele. Primeiro, coragem, porque sim, vamos sentir medo de estarmos sendo guiados por Ele. Afinal, nós não vemos o Espírito Santo, mas nós acreditamos quem Ele é, porque Ele passa a morar dentro de nós, mas os nossos olhos não veem. Você sabia que, humanamente falando, nós temos confiança naquilo que nós vemos. Então, se eu vejo, eu confio. Se eu não vejo, eu fico ali na dúvida. E isso muitas vezes dificulta o relacionamento com Deus, por isso que nós precisamos de coragem. Coragem para viver e dar paz naquilo que eu não consigo ver, mas eu tão somente creio. No contexto, no livro de Mateus, no capítulo 10, Jesus estava instruindo seus discípulos e eu quero compartilhar com você que foi a forma que o Senhor me ensinou a viver na dependência do Espírito Santo, da mesma forma que Jesus ensinou seus discípulos. No momento em que ele foi enviar os 12, ele disse aos seus discípulos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, ele diz assim: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas, olha o que ele nos diz. A gente pode ir em momento de caos, mas olha o que ele nos diz. Mas quando o prenderem, não se preocupe quanto ao que vocês têm que dizer ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falando por intermédio de vocês. Olha que lindo! O Senhor estava dizendo assim aos seus discípulos: descanse o seu coração, descanse, porque no momento em que haver necessidade de palavras serem ditas, eu enviarei o Senhor, o Espírito do Pai, que falará através de vocês. É um nível de confiança e de coragem que nós precisamos mover diante do Senhor, do nosso relacionamento com Ele. Ou seja, simples, como você vai viver uma vida com o Espírito Santo? Entendendo e crendo tão somente que Ele está independente das circunstâncias. Somos muito movidos pelas circunstâncias, porque humanamente estamos aqui, fomos criados do mesmo barro da terra, do mesmo pó da terra fomos criados. Então somos tendenciosos toda hora a voltar nas questões humanas, nos medos, na ausência de coragem, nas dúvidas, tantas dúvidas humanas, e deixamos de acreditar no que o Espírito Santo, de fato, Ele é. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: confia nele, que quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Você vai sentir medo em alguns momentos, mas não é sobre sentir, é sobre, de fato, acreditar. E viver uma vida com o Espírito Santo é acreditar que Ele está, sem duvidar. Assim como foi com os discípulos de Jesus, assim será sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo falar através de você, porque como rios de águas vivas que se renovam da fonte do Senhor, assim será as palavras do Espírito Santo que saem da tua boca, como rios de águas vivas, porque assim é a nossa vida com o Espírito. Então nós precisamos ter coragem para viver as profundezas, porque o Espírito Santo não é para nós. Nós não precisamos do Espírito Santo só para nós, para os nossos próprios deleites, para os nossos próprios desejos. O Espírito Santo, ele está em nós para gerar cura e entendimento de quem é Deus e também para fluirmos na vida de outras pessoas. É para isso que o Espírito Santo opera em nós, tanto querer quanto efetuar, diz a palavra do Senhor. Então precisamos de muita coragem. E eu sei que debaixo de uma palavra Deus libera unção, e essa unção também está recaindo sobre a sua vida, para que enquanto você assiste esse vídeo, uma unção de coragem invada a sua vida e você mergulhe nas águas profundas do Espírito Santo. E depois que a gente mergulhou com coragem, nós precisamos, além da coragem, a ousadia. A ousadia é muito semelhante à coragem, mas ela vai requerer passos maiores, porque uma vez que Deus te dá, Ele vai querer te dar mais. Deus é um Deus ilimitado. Você tem ideia disso? Nós estamos vivendo na Terra algo limitado para um Deus ilimitado. Então quer dizer que Ele vai fazer muito mais através de você. E viver mergulhado nessas águas vai fazer de você o quê? Uma pessoa
sempre movida pelo Espírito Santo de Deus. Por onde é que você passa, você vai passar e vai exalar o Espírito Santo de Deus. Então, permita isso, abra-se para isso. E é claro que não tem como você mergulhar em águas profundas e não se relacionar com aquele que você mergulha. A nível de intimidade, nós aqui na Terra, como nós aprendemos sobre intimidade? Uma intimidade do casal, ele acontece quando uma aliança se faz. Então o casal passa a viver um relacionamento mais íntimo e profundo porque ambos fazem aliança um com o outro. E a palavra de Deus diz que o Senhor fez uma aliança conosco quando Ele subiu aos céus e deixou o Espírito Santo. Fomos aliançados com Cristo e o Espírito Santo é o selo da presença do Senhor. E como nós nos relacionamos com Ele? Com intimidade, águas profundas, abrir o nosso coração. Não precisamos nos relacionar com o Espírito Santo com uma máscara, mas nos relacionar com Ele como de fato as coisas são. Desperte pela manhã falando com Ele, converse com Ele durante o dia, fale para Ele dos seus anseios, abra o seu coração em profundidade e, é claro, seja um instrumento de intercessão na vida de outras pessoas através do Espírito Santo de Deus. Pode sim ter muitos desafios para nós termos uma vida com Deus, mas ela é possível. E não é só possível, porque e além de ser possível, a Bíblia comprovou o quanto os discípulos viveram milagres através do Espírito Santo. Foram curados, foram sarados nas suas incertezas, assim como Pedro, havia uma angústia em seu coração quando Jesus foi crucificado. Mas o Espírito Santo, quando subiu aos céus e eles foram fazer discípulos, como o livro de Atos diz, eles foram inundados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo os capacitou, a ponto de Pedro, um homem medroso, com dúvidas e anseios no seu coração, se tornar um homem cheio do Espírito Santo e através da vida dele, milhares de pessoas se converteram numa única pregação. Então é muita unção do Espírito Santo e isso ele reservou para mim e para você. Eu quero te encorajar através desse vídeo a se mover, não só ouvir uma palavra que te impulsiona, mas desligar esse vídeo e fazer algo. O que você vai fazer hoje com a companhia do Espírito Santo? Pergunte para ele agora: Espírito Santo, o que é que tu queres que eu faça aqui na terra? E manifeste a glória do Senhor, porque é assim que ele nos quer, nos movendo na vontade dele, boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperando para o nosso bem. Não se acovarde, mas seja cheio do Espírito Santo, porque quem fala em vós não é você, mas o Espírito Santo trará todas as palavras que você precisa para ser um instrumento de libertação, cura e transformação na vida de outras pessoas. Até o próximo vídeo.